O sistema de ritual e sacrifícios encontrado em Levíticos apresenta exemplos adicionais. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para verdades do Novo Testamento. Embora os leitores modernos da Bíblia ignorem esses rituais, eles contêm verdades espirituais importantes e de grande valor para os que estudam os rituais. Encontramos em Levíticos Deus instruindo Moisés no que o povo deveria fazer. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com a ponta do dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Levíticos capítulo 4, verso 32 a 35. Esse tipo de sacrifício era necessário para expiar pecados específicos por ignorância. O grau de culpa e qualidade da oferta variavam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. O pecado do sumo sacerdote era o mais grave, porque era ele quem representava a nação inteira. O sacrifício pelo pecado incluía o ato de pôr uma parte do sangue da oferta diante do véu do santuário. A gordura era queimada no altar, mas o resto era queimado fora do arraial. Isso prefigurava a crucificação de Cristo fora da cidade de Jerusalém. A justiça de Deus requeria o castigo pelos pecados. Cristo levou esta culpa sobre si na cruz. Agora Deus perdoa aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício que Cristo sofreu por eles. As ofertas pelo pecado são mencionadas em ligação com a construção do tabernáculo e o estabelecimento do sacerdócio. Antes, somente ofertas queimadas eram oferecidas. As várias palavras usadas na Bíblia para definir e descrever o pecado contêm os seguintes conceitos. Primeiro conceito: o pecado é o desvio de um padrão definido, ou seja, transgressão da lei de Deus. Paulo disse: de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Romanos 7:7. Ou seja, o pecado é um desvio de uma rota definida por uma linha reta, e essa linha reta é a lei de Deus. Segundo conceito: o pecado é não alcançar, é falhar em atingir o alvo da perfeição, como uma flecha que não atinge o alvo. Terceiro conceito: o pecado é desobediência, é não fazer aquilo que se sabe que é certo. Quarto conceito: o pecado é ofensa contra Deus. As pessoas podem pecar contra o próximo, mas a primeira e maior ofensa é contra Deus. Por isso, a confissão deve ser feita primeiramente a Deus. É importante saber que todo o santuário, incluindo os equipamentos, sacerdócios e ritual, diziam respeito ao pecado. Os serviços se voltavam para a desobediência humana e a necessidade de salvação. Se não fosse o pecado, não haveria necessidade de um altar sobre o qual as vítimas fossem colocadas. Não haveria morte de animais, nenhum derramamento de sangue, nem ministério de expiação. Sem dúvida, haveria um lugar onde se pudesse encontrar a Deus, mas o serviço seria de natureza diferente.
Um ritual é um excelente comunicador de valores e informações importantes e precisa ser entendido em seu contexto. Geralmente, para ser eficaz, ele requer tempo e local específicos e uma sequência predeterminada de ações. Quando lemos as ordens do Antigo Testamento acerca do sacrifício, fica claro que Deus deu detalhes muito específicos sobre o que poderia ser sacrificado e quando, onde e que ritual e procedimento deveria ser adotado. O ponto central de muitos rituais era o sangue, o derramamento e a expressão de sangue. Essa descrição não é bela, nem deveria ser, pois trata da coisa mais horrenda do universo, que é o pecado. Embora a maioria dos rituais associados ao santuário apareçam em formas descritivas, ou seja, dá intenções de como fazê-los, eles nem sempre incluíam todas as explicações. Talvez seja porque o povo já entendia o que tudo aquilo significava. Afinal, o povo de Israel compreendia o significado do sangue. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. E é o sangue que faz propiciação pela vida. Levíticos 17:11. O sangue era essencial para a expiação, o meio para justificar pecadores diante de Deus Santo. Os sacrifícios são tipos, modelos da morte e do ministério de Cristo por nós. Depois da morte de Jesus, tais rituais já não eram mais necessários, pois o sacrifício principal, aquele que todos os outros do Antigo Testamento apontavam, aconteceu. E Jesus, com seu sangue, perdoou todo o pecado da humanidade. O que eu e você precisamos fazer agora é aceitar o sacrifício de Jesus em nossas vidas, obedecer às leis de Deus e viver em uma comunhão perfeita com Ele. Arrependa-se de seus pecados, confesse-os a Deus, entregue-se a Cristo e tenha seus pecados perdoados. Querido Deus, aprendemos, Senhor Pai, que o sacrifício do santuário terrestre apontava para o sacrifício de Cristo. Que possamos, Pai, aceitar esse sacrifício. Derrame, Pai, seu precioso Espírito e nos ajude, Pai, a se arrepender verdadeiramente. Nos abençoe, Deus, e que através do sacrifício de Cristo possamos alcançar a vida eterna. Esse é nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.